Cris. Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo e com você? Tudo bem, muito feliz de ter você Descansar. por aqui. Não, eu que estou feliz. É um prazer conversar com você. Também que deu As certo pessoas, hoje, né? é, as pessoas estão entrando pouquinho a pouquinho. A gente espera um pouquinho. É, boa noite a todos, boa noite a quem vai nos assistir agora ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde a quem vai nos assistir depois a gravação. Se tudo der certo, eu consigo gravar, né? A gente nunca sabe, né? Nunca sabe. Já aconteceu em outras lives de não funcionar, mas vai dar tudo certo, o Ah, sistema vai vai sim. gravar. E eu vou aproveitar então esses primeiros minutos para nos apresentar, dar tempo de pessoas se conectar pouquinho a pouquinho. Sejam bem-vindas, quem está entrando. A maioria hoje vai ser mulheres, como sempre. Algumas mais, algumas que estão tentando engravidar ou que planejam engravidar, e que as informações que a gente vai trazer hoje vão ser muito relevantes para esse público. Então, hoje eu sou a Cristel da Mais com Humores. Hoje eu estou recebendo a doutora Juliana Cavalzo, do Sentir Materno, uma especialista na área da perinatalidade. A gente chama de perinatalidade o período da gravidez e do pós-parto e pós-parto, o puerpério. E hoje vamos falar de transtorno bipolar na gravidez e no puerpério. Então, é um assunto muito importante, mas ao mesmo tempo muito delicado. E para mim é um assunto fundamental, porque tem tudo a ver com minha própria história, né? Eu sou portadora de transtorno bipolar e durante a minha gravidez e puerpério eu tive uma crise de depressão muito forte e senti muito falta de apoio, de informações sobre esse período. E quem me dera de ter as informações que hoje a gente vai falar. Então, eu acho que a prevenção tem um papel enorme e espero que hoje a gente consiga passar informação de qualidade para quem está nos assistindo. Então, como eu falei, eu sou a Cristelle, eu crio a Mais com Humores, que é um canal de divulgação e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. E temos também um grupo de apoio que é focado nas mães e futuras mães com depressão ou transtorno bipolar. Então, além dos conteúdos que eu trago no Instagram, das lives que eu faço com essas parceiras maravilhosas, temos esse grupo de apoio que é entre pares. Lembrando que não substitui o trabalho com psiquiatra, não substitui a psicoterapia, é realmente para estar rodeada de mulheres que vão te acolher e que vão entender a sua experiência. Então, hoje estamos junto com a doutora Juliana. A doutora Juliana é psiquiatra, ela é fundadora do projeto Sentir Materno, ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é. E ela participou do ProMulher, que é o grupo de saúde mental da mulher do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Então, se você quer também se apresentar, complementar e explicar para nosso público o que é o Sentir Materno. Claro, obrigada, Cris, pelo convite. A gente já fez uma live anterior e foi ótima. O Sentir Materno, ele nasceu de um projeto meu com as duas psiquiatras, uma de Juliana Parada, que é de BH, e a Aline, que é de Brasília. Nós três estudamos bastante esse período a psiquiatria, né, esse período da perinatalidade, e a gente fez esse projeto justamente para trazer um conteúdo de qualidade para o público leigo. Então, basicamente, nosso objetivo era traduzir para as pessoas o conhecimento técnico médico que a gente tem até então. Em determinado momento, tanto a Juliana quanto a Aline se afastaram para outros projetos que elas tinham e eu acabei assumindo aí o Sentir Materno e mantenho essa intenção de trazer informação, de traduzir os artigos científicos, informação atualizada, para que as pessoas entendam o que acontece nesse período, desmistificar várias ideias que a gente tem sobre a maternidade e trazer assim conceitos mais reais do que esperar nesse período, que eu acho que faz toda a diferença. E esse seu trabalho, desse grupo de apoio das mães,
faz mais diferença ainda, porque é impressionante quando tem um suporte, um grupo, que uma ajuda a outra, isso diminui a intensidade de sintoma e ajuda, inclusive, a prevenir qualquer transtorno mental. Então, isso faz toda a diferença. Então, a gente está tratando de mulheres gestantes e puérperas, deixar claro que não é só a medicação que vai fazer diferença nesse tratamento, né? O suporte social é um dos principais apoios que a gente precisa ter muito bem arranjado, muito bem garantido, para que essa mulher passe por esse período de uma maneira um pouco mais leve. Que vai ser difícil, vai, independente da mulher ter algum transtorno mental ou não, já tem, todas passam por alguma dificuldade, porque ter um filho é realmente muito desafio. Mas mulheres que já têm essa fragilidade, claro que a chance de voltar a ficar mal, de ter recaídas, aumenta, porque esse período não é protetor para as doenças mentais como se acreditava antigamente. Se acreditava, inclusive, por um mito de que porque a mulher está grávida que ela está feliz. Né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesmo gravidez planejada, tudo, não significa que vai ser um momento pleno de felicidade. E também não significa que a mãe que não está sentindo essa felicidade que todo mundo fala, que ela está rejeitando a gravidez. Então a gente entra aí num dilema, as mulheres entram, que elas nem conseguem falar o que elas estão sentindo. Que é medo, é vergonha, geralmente são muito julgadas, tanto pelos próprios médicos, pelos familiares, que também não conseguem entender o que está acontecendo. Então, esse conceito assim, de que gestação é felicidade, está realizando um sonho, na verdade, não é tudo isso. Né? É um momento que para algumas mulheres é realmente muito difícil. Eu acho que a gente precisa quebrar, como você falou, essa idealização da maternidade, porque Romantização. realmente não vem muito o que você citou, a frustração, o medo, a culpa. Eu senti tudo isso, porque minha gravidez foi planejada, então não entendia os sentimentos que vinham com a depressão. Falava, nossa, mas era tão desejada, como eu posso sentir esse tipo de sentimentos, como eu posso me comportar dessa maneira? Então, hoje a gente vai focar um pouquinho mais sobre o transtorno bipolar nesse período. A gente vai dar alguns dados, a gente vai falar algumas informações importantes, em geral, do período da perinatalidade. A gente vai explicar um pouquinho o que acontece também na gravidez, o que acontece no puerpério. A gente vai trazer a questão dos riscos, mas também a gente vai trazer a questão da prevenção, do que pode ser feito para evitar ou diminuir as crises, porque sempre é importante trazer esse lado também. Mas para a gente começar, eu vou propor para a gente falar um pouquinho do transtorno bipolar, porque existe um mito do que é transtorno bipolar. Então, para a gente falar, todo mundo estar na mesma linha, eu vou pedir para você explicar um pouquinho o que são as fases de depressão, o que caracteriza, o que são sintomas, da fase de depressão e da fase de mania e hipomania. Até para a gente entender qual é a diferença de uma depressão unipolar com um transtorno bipolar. Sim. Bom, primeiro, ser bipolar não é de manhã tá feliz e à noite tá triste, né? Então, tem muita gente que acha que é isso, né? Então, o momento tá legal no mesmo dia, vai mudando, isso não é ser bipolar. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele é caracterizado por fases. O que predomina sempre é a fase depressiva. Então, na maior parte do tempo, a pessoa portadora da bipolaridade está nessa fase deprimida. E aí gera muita confusão até no diagnóstico. Então, assim, é só uma depressão, que é o que você falou, a depressão unipolar. Então, geralmente é tratado como uma depressão unipolar. E aí, demorando mais para fazer o diagnóstico, o tratamento também, ele demora mais para surtir efeito. E aí a pessoa fica mais tempo com sintomas. Mas tem aí a depressão. Qual que é a diferença da depressão unipolar para bipolar? Nenhuma, porque os sintomas são os mesmos. Então é a tristeza na maior parte do tempo, falta de prazer nas coisas, então tudo perde a graça, tudo fica meio cinza, o autoestima baixo, os autocuidados diminuem, o pensamento pode ficar mais lento. Altera o sono tanto para mais quanto para menos, o apetite também, tá comendo muito, não come nada. E se for casos mais graves, pode vir com pensamentos de morte, uma ideação suicida. Então, tanto na depressão unipolar, paciente que não é bipolar,
tanto na depressão bipolar, os sintomas são os mesmos, não muda nada. Agora, qual que vai ser a diferença, então? Como que a gente sabe que um é bipolar e o outro não? São as fases de hipomania e mania, que aí só acontece no bipolar. A pessoa que só tem depressão, ela nunca vai entrar numa dessas fases. Então, falando na mania, que é um sintoma assim, muito característico, até mais fácil de fazer o diagnóstico quando o paciente tem a mania. O paciente fica com muita energia, ou fica muito irritado, muito falante, mas assim, é tudo demais, muito desproporcional. Não é aquela pessoa que acordou mais animadinha no dia, fala um pouquinho mais, não. A mania é um quadro muito intenso, então a pessoa assim, fica com muito pensamento na cabeça, vem um atrás do outro, fica desorganizada para fazer as coisas, começa a fazer uma coisa, não termina, para, vai fazer outra, também não para, no final não fez nada direito, pode ficar tendo mais gasto excessivo, fica uma ideia assim, mais grandiosa de que pode gastar, que tem dinheiro, mais sexualizado, e aí tem um risco nas mulheres, né, de gravidez, até com pessoas desconhecidas, um risco maior de doença sexualmente transmissível. Então, assim, os pacientes em mania, eles se expõem demais, né? Porque é uma coisa, assim, muito exagerada. Qualquer pessoa vai perceber que, opa, tem alguma coisa estranha aí que não é assim. O que está assim agora? Chama muito atenção. Em casos mais graves, pode cursar com algum sintoma psicótico. E aí, a mania é o transtorno afetivo bipolar tipo 1, que é o mais grave, sem dúvida. Agora, tem a hipomania, que é como se fosse uma mania menos intensa. Então, o paciente fica assim com um pensamento mais rápido, com mais energia, mais disposição, ou também mais irritado. Em ambos, tanto na hipomania quanto na mania, um sintoma extremamente comum é a diminuição da necessidade de sono. Olha isso. De insônia. Insônia, a pessoa quer dormir e não consegue. Diminuição da necessidade de sono, que a pessoa tem tanta energia que não sente nem a necessidade de dormir para descansar. Então, a pessoa que estava acostumada a dormir 8 horas, de repente ela dorme 4, no máximo 5, e está ótima. Ela não fica cansada no dia seguinte. Está produtiva. Então, esse é o sintoma, é o quadro da hipomania. E às vezes a hipomania é difícil de fazer o diagnóstico. Porque a pessoa, de repente, está mais animada, mais elétrica, mas não dura tantos dias assim, depois volta meio que ao normal, fica numa estabilidade. Aí as pessoas têm a impressão que ela é assim mesmo. Então, às vezes é difícil pegar esse diagnóstico da hipomania. Mania, assim, é muito fácil perceber, né? Isso aí ninguém tem dúvida. Quando o paciente está em mania, o diagnóstico é feito super rápido. No entanto, na hipomania, às vezes demora um pouco mais. Então, assim, períodos de mania ou hipomania, não é porque a pessoa faz hipomania que ela vai fazer mania. Né? Então, tem pacientes que só ficam na hipomania, que é o bipolar tipo 2. Né? Diferente de quem faz a mania. Pacientes que fazem mania têm um quadro mais grave do que o fica só na hipomania. Né? E aí, então, tem esse quadro, depois deprime, tem período sim que tem uma eutimia, uma estabilização, e não é porque, uma coisa muito importante, não é porque tá triste que tá deprimido, não é porque tá feliz que tá em hipomania, né? A gente tem variações normais difícil, né? dos nossos sentimentos, então assim, é normal ficar triste de vez em quando? Claro que é normal, né? Uma notícia ruim, alguma frustração, deixou triste, enfim. O que não pode ser uma coisa assim, maior parte do tempo, uma intensidade muito grande, que atrapalha na funcionalidade, então no dia a dia, já não consegue trabalhar, estudar, começa a ter problema pessoal, de relacionamento. Isso sim caracteriza um transtorno. Os prejuízos, né? Isso, a gente sabe pelos prejuízos. Então ficar atento, porque também tá banalizado, né? Ah, tô deprimida. Não, está triste por alguma razão, uma tristeza normal. É até bom ficar triste e feliz, né? Mostra que você é uma pessoa apática, que também a apatia é um problema, né? Então também ficar muito atento com esses termos, essa banalização. Então, pode falar. E é difícil, assim, porque você estava falando do transtorno bipolar tipo 2, essa hipomania, que é diferente do tipo 1 na mania. Algumas vezes as pessoas confundem com personalidade. Isso é a personalidade das pessoas.
é. A paciente às vezes fica mais irritada, tem aquele perfil mais irritadiço. Ah, ela é irritadinha mesmo. É o jeito. Então, às vezes demora. Às vezes tem que conversar com a família, mulher, marido, filho, mãe, para ir pegando se tem momentos da vida que ficou mais assim, mais eufórico, mais falante, um pouco diferente do normal. Então, às vezes, o diagnóstico do transtorno afetivo bipolar não é raro de demorar para ser feito. Tá? E não é um erro do psiquiatra que não consegue fazer o diagnóstico, porque às vezes é difícil mesmo pegar. E como fica na maior parte do tempo deprimido, então fica assim, é mais desafiador ainda fazer essa diferenciação entre depressão unipolar da depressão bipolar. Algumas vezes tem dados que falam que o diagnóstico pode demorar de 10 a 12 anos. Sim, é difícil, não é uma coisa tão simples assim. Então tem que ficar muito atento. Se aparecer um deprimido, você tem que fazer essas perguntas para ver se tem algum sintoma sugestivo. Se tem familiar que é bipolar, a chance dele se aumenta muito. Então tem que perguntar o histórico familiar. E aí isso também vai fazer muita diferença no tratamento, no curso aí da doença do paciente, até para ficar atento a sinais que sugerem que o paciente também tenha a bipolaridade. Temos aqui um comentário da Milena. Fui diagnosticada há 2 anos com transtorno bipolar. E é a primeira vez que alguém explica com tanta clareza. Ah, Parabéns. Que que bom, bom, Milena. que bom. E tem, quando a gente fala de gravidez, de pós-parto, existe dentro da mania ou da depressão alguma, porque elas são características de qualquer transtorno bipolar, mas existe uma relação com a gravidez ou com o bebê, por exemplo, na depressão, um distanciamento com o bebê, existiria algumas características próprias ao período perinatal? Nesse período perinatal, ele também não é protetor contra o desenvolvimento ou a recorrência de alguma fase da bipolaridade. E aí, de novo, Cris, os sintomas são exatamente os mesmos de qualquer outro sintoma fora da perinatalidade. Então, assim, de diagnóstico não muda. Então, assim, a depressão que se apresenta numa não grávida, não puérpera, é a mesmos sintomas da gestante da puérpera. Isso não muda. Agora, nesse período, a chance da piora da doença aumenta fora desse período. Tá? E tem um dado que mostra que se a depressão começou, o primeiro episódio depressivo no pós-parto, a chance dessa mulher ser bipolar é maior do que uma depressão que começou fora desse período da perinatalidade. Então, também é muito importante saber isso para ficar atenta. Então, ó, primeiro episódio depressivo no pós-parto. Então, vamos lá perguntar se, né, se está caminhando, ou prestar atenção nos sintomas. Será que lá no passado teve episódio de hipomania e ninguém percebeu? Então, ficar atento. A gente fala muito da depressão pós-parto, mas a gente esquece que pode ser uma manifestação de alguma fase do transtorno bipolar. Então, também Entendi. tem que prestar muita atenção nisso. E também, logo depois do parto, que é aquele período conhecido como blues puerperal, ele é considerado uma fase de adaptação e pela queda abrupta de hormônio, porque a placenta, ela é um órgão produtor de hormônio. Assim que o bebê nasce, ela é retirada e a produção de hormônio vai lá para baixo. E aí, esses primeiros 15 dias do pós-parto, é muito comum que a mulher fique mais triste, chorosa, melancólica, arrependida. Isso é chamado de baby blues. E é considerado um período de transição, não necessita de tratamento. Precisa observar, não é depressão, no entanto, é um fator de risco para depressão. Os primeiros 15 dias você não vai fazer nada, você vai observar essa mulher. Claro, se for muito intenso, se tiver pensamento de morte, ninguém vai esperar para tomar uma atitude. Mas nem sempre são esses sintomas que se assemelham à depressão. Algumas mulheres, de 10 a 50%, podem ter sintomas parecidos com a hipomania. Então, ficam mais elétricas, mais agitadas, querendo fazer tudo.
também não é sinônimo de bipolar, mas é Ah, um elas, fator de elas risco. podem, desculpa, elas podem ter hipomania e não ser o transtorno bipolar, Isso, então. igual no baby blues, que os sintomas mais típicos são parecidos com uma depressão, não significa que ela esteja deprimida, mas é um fator de risco para depressão. Se uma mulher ficar com esses sintomas parecidos com a hipomania nos primeiros 15 dias, não é para fazer diagnóstico de bipolaridade, mas ficar atento que pode ser um fator de risco, aí você vai observar. Agora, assim, prolongou, já tá um mês e meio assim, opa, ninguém vai falar mais que é um período de transição, né? Aí sim, você tá, oficialmente você consegue fazer diagnóstico e começar aí o tratamento mais eficaz para essa mulher. Entendi. Tem uma pergunta que a gente talvez vai guardar, que a gente vai responder ao longo da live, que é como ajudar pessoas bipolares durante os picos da doença. Não sei se você quer responder agora ou se ao longo da live a gente vai abordar esse tema. Então, primeiro, garantir que essa mulher vá para o tratamento, né? Então, na fase depressiva, hipomania, mania, dificilmente não vai ser necessário o uso de medicação, tá? Sobretudo na mania, então, não tem a menor dúvida. Então, assim, tem que garantir um tratamento que tem uma aderência. É difícil o paciente aderir a tratamento, as medicações demoram para fazer efeito, tem efeito colateral. Então, e aí, às vezes não é sempre muito bem aceito isso. Então, tem que garantir uma aderência, tem que estimular a fazer psicoterapia, atividade física, ter hábitos saudáveis e empatizar com a pessoa. Então, assim, não adianta chegar com o deprimido e falar, ó, vamos, sai da cama, sua vida é boa, você não tem o que reclamar, você planejou sua gravidez, tá indo tudo bem, bebê perfeita, né? Você não tem o que reclamar da sua vida. Não adianta, isso não é ajuda, isso atrapalha. E vem o sentimento de culpa, né, Cris? Igual você começou falando. Então, bem, isso não ajuda em rigorosamente nada, né? Então, você tem que empatizar. O que eu posso fazer por você? Que tipo de ajuda você precisa? Ainda mais no pós-parto. Essa mulher precisa dormir, né? Então, vamos lá. Eu fico com o seu bebê para você conseguir ter horas mínimas de sono. Como que eu posso fazer para ajudar na organização da casa? Né? Você está conseguindo sentar para comer? Né? Vamos lá, eu vou te ajudar com a amamentação, que é difícil. Nem todas as mulheres conseguem estabelecer a amamentação de maneira rápida, né? O bebê não sabe mamar quando ele nasce, a mãe não sabe amamentar, então é um período complicado, que às vezes demora, né? Então, passar confiança para a mulher que ela é capaz, que vamos lá, vamos tentar, vamos fazer o melhor que a gente puder. Se não der, paciência, tentou, né? Tem fórmula aí para ajudar nisso também. Então, seu bebê, você não é menos mãe porque também não deu certo com isso, né? Então, conseguir empatizar com a mulher e ver a necessidade dela. Eu acho que o suporte social, acho que é o que a gente mais tem que falar aqui, Cris, porque é isso que vai fazer toda a diferença, né? Ainda mais para as mulheres bipolares. E aí, já emendando, se eu estiver falando muito, você me interrompe, mas Não, perfeito. o sono é fundamental nesses casos, tá? A privação de sono por si só já pode desencadear alguma fase do transtorno bipolar. Então, assim, essa mulher tem que dormir. Isso eu falo assim, eu viro um mantra. Toda consulta eu falo isso, chamo o marido, enfim, quem quer que seja que esteja com essa mulher, precisa garantir que ela vá descansar. Então, tem que ter horas mínimas de sono, sim. Toda mulher vai ter alguma privação de sono. É ilusão achar que você vai dormir 8 horas depois que o bebê nasce. Mas algumas horas mínimas de sono tem que ter. E aí, nesses casos, né? Às vezes a amamentação exclusiva não é muito bem recomendado, né? Porque quando tá, né, em livre demanda, vai ficar ali dependendo do bebê, lógico, né? Não tem dúvida. O bebê não sabe que ele tem que mamar a cada 3 horas. Aliás, você inventou isso, que é a cada 3 horas. Só no livro, né? Na É o realidade, livro. outro. O bebê não lê o livro, né? Então ele não sabe disso. Então, assim, isso daí também é irreal. Então, tem casos que é melhor não amamentar, porque a gente precisa garantir a saúde mental da mãe, do que o bebê ter uma mãe que produz leite, que ele tá mamando, mas tá super deprimida, tá com pensamento de morte,
ou tá super elétrica, tá se expondo, expondo inclusive o bebê a algum risco. Então a gente tem que usar muito bom senso e ver o risco da doença, risco da medicação, risco dela ficar sem dormir. Então não tem uma resposta certa quando a gente vai tratar. É muito individual. Tem que avaliar o suporte dessa mulher. Então, o tratamento das mulheres nessa fase, usar ou não usar medicação, é só mais uma consideração que a gente faz. Tá? Não dá para esquecer que tem tudo aí em volta dela que vai fazer toda a diferença. Então, você pode ajudar mulheres nessa fase dessa maneira. Ah, adorei. Temos um comentário aqui da Milena. Estou planejando engravidar do segundo filho. Super importante a live de hoje. Caso puderem falar mais dos medicamentos e como seria nessa nova fase. Milena, a gente não vai, a gente falar do papel dos remédios e como é importante. A gente só não vai entrar em detalhe dos nomes dos remédios. A gente não pode entrar em detalhe dos casos clínicos, só para fazer E eu não essa quero entrar ressalva. em detalhe, falar, ó, medicação, eu vi alguns comentários de quetiapina, não vou falar, não, pode usar até 200 miligramas, não vou falar, porque é muito individual. Então, não é assim, eu não gostaria que ficasse essa ideia de pode usar sertralina ou não pode, pode usar quetiapina ou não pode. Depende muito, depende se funciona, depende se tem benefício, depende se tem rede de apoio. Qualquer medicação, e aí eu tô falando qualquer mesmo, tô falando da dipirona, do paracetamol, de algum anti-inflamatório, tudo vai conferir algum tipo de risco. Então, o desafio é a gente saber qual que é o risco da doença, qual que é o risco da medicação e minimizar risco. Então, por exemplo, qual que é o risco, então, de eu deixar uma bipolar sem tratamento na gravidez? A doença pode trazer risco? Pode, aumenta a chance de parto prematuro, de hipertensão, de o bebê nascer pequeno para idade gestacional, de uma chance maior de aborto. Então, sempre tem complicações. A gente tem que levar isso em consideração até para falar, olha, precisa tratar no seu caso. Agora, risco da medicação. Assim, tem riscos associados, sem dúvida. Tem risco de um dos efeitos colaterais, por exemplo, de antipsicótico, aí citando a quetiapina, mas todos os outros, é ganho de peso. Então, essa mulher pode ter uma chance maior de diabetes gestacional? Pode. Então, vai ter que ter um nutricionista junto, vamos controlar a dieta, monitorar peso. Sim, a gente vai ter que fazer isso, né? O bebê pode nascer com algum tipo de dificuldade respiratória que é transitória, mas está relacionado a alguns tipos de medicação? Sim, isso pode acontecer. A mulher tem que ter ciência de tudo que pode acontecer com ela, todos os riscos, para a gente conseguir minimizar risco. É isso, tá? O que não é, eu falo assim, né, como se fosse fácil, mas não é, né? E aí a mulher tem que realmente assim entender a necessidade de tratamento, porque ninguém vai enfiar um remédio goela abaixo de ninguém, né? Então, se o tratamento é muito compartilhado, não estou falando dos casos psicóticos que estão fora da realidade, e você não vai dar essa opção para a mulher, né? Mas aí é a minoria dos casos, enfim, não é que a gente vê aí no nosso dia a dia, É. né? Então, por isso que eu não vou falar. Agora, sim, uma medicação que eu acho que vale muito a pena a gente citar o nome, aí eu vou falar assim, com muita propriedade, porque isso é basicamente até conhecimento público, não estou falando nada que vá contra nenhum artigo, nenhum outro tipo de médico, é que o ácido valproico, de valproato de sódio, ele é um anticonvulsivante e estabilizador do humor, muito usado nas bipolares, tem um bom perfil de ação, não estou falando que a medicação é ruim, no entanto, ela é contraindicada na gestação, porque aumenta muito a chance de malformação. E aí são malformações mais graves, uma chance maior de evoluir para do bebê apresentar retardo mental, uma associação muito bem estabelecida com risco maior de autismo, do transtorno déficit de atenção. Então, a medicação que não deveria ser usada de maneira nenhuma, tá? Então, essa acho que a gente pode falar assim, sem problema algum. Agora, não pode usar nunca? Na amamentação é super segura, tá? Não tem problema nenhum usar ácido valproico na amamentação, passar pouco pro leite, super tranquilo. Mas na gravidez, o ideal é não usar. Aliás, o ideal é meses antes de engravidar já não usar. Por isso que o planejamento gestacional é super importante.
E aí, de maneira geral, 50% das mulheres não planejam gravidez. Entre as 50? bipolares, de maneira geral, entre as Sim. bipolares chega a 70. Então, olha que absurdo, né? Então, assim, não tem um planejamento. E aí você chega lá, a mulher acabou de descobrir a gravidez, 6, 7 semanas, vem tomando ácido valproico. Esse bebê já foi afetado, sem dúvida. Né? E nesse comecinho que tem a formação do sistema nervoso central, que é que pode dar o problema com ácido valproico. O que você vai fazer? Você vai tirar, lógico, e vai rezar, porque essa criança não tem nenhuma malformação, não tem mais o que você possa fazer. Então, assim, o ideal, sim, é fazer esse planejamento. Então, se preparar para a gravidez. Né? Pensando em medicação, fazendo... A gente fala também um termo que eu acho muito legal, eu gosto de falar, que é o enxoval emocional. Né? Então, o que que é isso? É se preparar emocionalmente para ser mãe. Então, quando nasce um bebê, a gente tem que abrir mão da gente, pelo menos por algum momento, porque essa criança vai sim ser prioridade. Né? Então, assim, você vai ter que abrir mão de várias coisinhas da sua vida nesse início para dar conta de uma criança que depende exclusivamente de adultos, de outras pessoas para sobreviver. E é difícil, porque a gente vem assim, de uma geração, né, que não está acostumado com isso. Né? A gente consegue muito dar conta das nossas coisas, trabalhar, enfim, fazer tudo sozinha, sem ter que ficar pensando muito nos outros quando não tem um filho. De repente, a vida muda completamente. Isso não é fácil, né? Parece óbvio, lógico, né? Nasce um bebê, você tem que cuidar. Tá, mas não é tão fácil assim, né? Quando realmente está concreto, o bebê nasce. Então, é difícil. Então, essa preparação emocional raramente é feita. E aí, assim, querendo ou não, Cris, você pode até discordar comigo, não precisa dar depoimentos, mas assim, não tem como a gente não lembrar da nossa infância, como a gente foi criado, relação com a mãe, com o pai, lembrar das coisas boas, lembrar das coisas ruins, o que gostaria de fazer diferente, ou seguir o mesmo modelo que foi legal. Então, isso vem com tudo. E às vezes não é tão bom assim, e às vezes vem pensamentos que você acaba ficando mais reflexivo e de repente deprime por conta disso. Né? Então esse é um momento assim crucial, você vai entrar em contato com isso, querendo ou não. Se a gente conseguir transformar isso para um amadurecimento, aí é perfeito. Não é todo mundo que consegue, né? Mas é um momento assim bem importante para isso. Gostei dessa palavra enxoval emocional, porque a gente fica toda animadinha com o enxoval em si do bebê, das roupinhas, do Sim, que é uma quarto, e a delícia, gente né? Decoração é uma delícia isso. é uma delícia, e a gente esquece de se preparar psicologicamente. E também acho que os profissionais de saúde não estão sempre preparados para acolher e fazer esse enxoval emocional. Assim, os psicólogos perinatal é uma profissão quase nova, né? Sim, sim, poucos falam sobre isso, né? E aí, pensando assim, só na parte médica mesmo, pré-natal é para ver essas questões físicas, né? Então, se a pressão está Gineco. subindo, se não. É claro, né? Não estou minimizando isso, que é super importante, sem dúvida, né? Avaliar a saúde física e da mãe e do bebê. Tem que ter isso. Mas tem uma falha por não avaliar essas questões emocionais, psíquicas, durante esse período, o que é uma pena. Com certeza. E deixa eu te perguntar, se você já deu algum índice do transtorno bipolar na gravidez? Você falou de risco maior de prematuridade, de alguns outros itens que a gente pode repetir aqui. Eu queria saber, existe um risco maior de malformação pela mais ter transtorno bipolar? Não, não aumenta risco de malformação, nisso a doença não vai impactar. Importante que qualquer mulher, quando engravida, tem o risco de ter um bebê mal formado, que vai em torno de 4 a 5%, independente de qualquer doença, de qualquer uso de medicação, se ela fuma, usa droga, bebe, foi exposta à radiação. Isso é um risco basal que não tem como a gente reduzir, que todas as mulheres estão expostas a esse risco, tá? E o transtorno bipolar não aumenta risco de malformação. É muito bom, que é uma dúvida uma pergunta que eu recebi. Então é bom a gente
Uhum. esclarecer essa parte. E existe uma questão relacionada à parada de medicamentos, que a gente fala um pouquinho dos remédios. Acho que a boa notícia é que tem que quebrar o mito de que nenhum remédio pode ser usado na gravidez, nenhum remédio pode ser usado na amamentação. Existe sim remédios seguros, mas depende dessa avaliação risco-benefício. Sim, sim. Existe alguns dados de que se a mãe para o remédio na gravidez, existe mais risco de recaída? Como é essa questão? 85% tem um risco maior de recaída. E a recaída é maior quando para de repente. Então, descobri que eu tô grávida, parei do nada, no dia seguinte não tomo mais nada, risco de recaída é até 2 semanas. Se é uma redução gradual, o risco é de até 4 semanas. Mas você vê que recai rápido. Então, em um mês, 85% já recaiu. Então, você tem que tomar muito cuidado quando decide parar a medicação. Não é tão simples assim. Por isso que é importante saber o risco que corre tomando remédio, risco que corre parando a medicação. E agora, outra coisa que eu vejo com muita frequência, assim, tá grávida, não dá um pouquinho só de remédio, não pode tomar muito. Isso, assim, é uma bobagem enorme, porque você expõe a mulher ao risco da medicação e ao risco da doença. É um tratamento que não faz sentido algum. A gente quer minimizar risco. A gente vai tentar tirar o máximo de sintoma possível e chegar à dose de medicação que for necessária para isso, desde que seja uma dose segura naturalmente. Tá? Mas também é outra bobagem. Dá só um pouquinho, assim, que tá grávida. Bobagem, tá? Entendi. Porque não chega a famosa dose terapêutica, a dose que realmente faz efeito. Exatamente. Exatamente isso. Aí não faz sentido, aí não trata, né? Você vai tratar E mal. existe algum, desculpa, existe alguma mudança fisiológica que faz com que a gente tenha que ajustar a medicação durante a gravidez? Sim, existe. Então, quando a mulher engravida, aumenta o volume sanguíneo, não tem mais sangue circulando, aumenta a filtração glomerular, então, como se o rim funcionasse mais. Tem alteração de enzimas que metabolizam algumas medicações. Então, tudo isso vai interferir. De repente, a mulher parou de fazer efeito remédio. Pode ser por própria alteração fisiológica da gravidez. Então, alteração fisiológica, quando eu falo isso, são alterações normais que tem que acontecer mesmo por conta da gravidez. Então, às vezes pode impactar na resposta da medicação. Então, não funciona mais. Às vezes é só um ajuste de dose. E é transitório. Depois que o bebê nasce, essas alterações voltam, né? Não existem mais, volta o organismo, volta a funcionar do mesmo jeito que era antes da gravidez. E aí você volta de novo na dose que essa mulher já responde antes da gravidez. Normalmente é um ajuste assim mais fino, um ajuste um pouco mais simples de dose e aí já se resolve. Mas também isso pode acontecer, né? Não pode esquecer que é típico desse período. E existe algumas causas ou fatores que aumentam a questão da descompensação da doença, de a gente entrar numa crise? Não, não tem exatamente, ela tá grávida e acontece isso, por isso que aumenta a chance de recaída. Não tem nenhum fator assim que se explique para mostrar que é devido a isso que teve uma descompensação. O que parece sim ser consciência que não é período protetor para rigorosamente nada. Tá? Então, ficar atento mesmo a esses sintomas e estimular a manutenção do tratamento. Ainda mais para paciente grave. Tá? Aí não tem nem muito o que discutir. Diferente de uma Entendi. depressão leve. Paciente com uma depressão leve, né? Nem eu estou falando do bipolar, vou fugir um pouquinho do assunto. Um episódio depressivo está bem remitido há um ano. Não tem por que não tentar tirar a medicação dessa mulher. Né? Faz atividade física, faz terapia, se alimenta bem. Tem situações, sim, que são possíveis ficar sem remédio. Quanto menos remédio, melhor, evidente, mas desde que esteja bem. Tá? Então, não quero também deixar aqui sinônimo, gestação, medicação psiquiátrica, o que não é verdade. Né? Tem casos, sim, que dá pra gente monitorar, fazer um tratamento não medicamentoso. E aí, já falando nisso, a gente tem outras medidas, por exemplo, estimulação eletromagnética,
transcraniana, a ECT, que é eletroconvulsoterapia, que é antigamente, né, conhecida um jeito muito pejorativo do terapia de choque. Assim, são tratamentos que podem sim ser usados na gravidez com segurança e é um jeito, então, de repente, de evitar a medicação, porque tem mulher que não quer tomar de jeito nenhum. Eu entendo, eu respeito essa decisão, mas também tem que lembrar que de repente pode partir para essas alternativas não medicamentosas. E eu vou já ler alguns comentários. Eu só queria entender o que é a questão de taxa de conversão para as pessoas entenderem nessa questão entre depressão, transtorno bipolar, dificuldade de diagnóstico. Dentro desse período perinatal existe o risco dessa famosa taxa de conversão. Conversão é assim, quando a gente vê que a paciente que lá vinha no tratamento de depressão, que a gente percebe que não, na verdade ela é bipolar. Então, a gente pegou algum hoje, a gente viu mesmo ela entrando em alguma fase de hipomania, e a gente falou, opa, a paciente virou. A gente na psiquiatria a gente costuma falar isso, dessa virada é isso. Então, ela era deprimida, agora ela está num episódio de hipomania, mania. A gente fala isso é a taxa de conversão. Quanto que, na verdade, a gente estava achando que era uma depressão unipolar, mas na verdade é uma depressão bipolar. E aí, nesse período da perinatalidade, a taxa de conversão é em torno de 6,5%, que é 11 a 18 vezes maior quando você compara com não puérperas não gestantes. Então, é aquilo que eu falei no início, uma depressão que começa na gravidez, primeiro episódio, gravidez pós-parto, a chance de ser uma depressão bipolar é muito maior do que uma depressão que começou fora desse período. Então, tem esse aumento dessa taxa de conversão aumenta. Entendi. Então, realmente tem essa questão de a mulher desenvolve uma depressão pós-parto, pode ser um fator de risco para, na verdade, a bipolaridade. Então, tem que Na ficar verdade, muito atento. não, na verdade, é uma depressão bipolar. É uma depressão bipolar. Já é o quadro do bipolar. Só que está se manifestando como depressão bipolar, não a depressão unipolar. Mas como os sintomas são os mesmos, a gente demora mais para perceber isso, né? Mas ficar atento que, opa, né? Vamos com cuidado, vamos avaliar bem até para conseguir escolher uma medicação mais adequada, vamos estabilizar o humor primeiro dessa mulher, para depois pensar em antidepressivo, enfim. Porque pode sim ser uma depressão bipolar. Entendi. Tá? Vou ler aqui alguns comentários. Temos uma pergunta que alguém está bem da depressão? Que não Não sei entendi se a eu pergunta. entendi a pergunta. Alguém está bem da depressão? Eu acho que vou citar o meu caso. Eu tive, então, muito descompensação na gravidez e no pós-parto, uma depressão que foi até uma depressão mista, que a gente chama, ou seja, eu tinha características depressivas com algumas características da hipomania. Então, principalmente, uma lentificação do corpo, mas uma aceleração dos pensamentos que é típico da hipomania. Foi muito difícil o meu pós-parto, tive que ter uma intervenção psiquiátrica muito forte, mas depois de um tempo e dos remédios certos, a gente conseguiu me estabilizar. Então, acho que assim, com os remédios certos, com a psicoterapia, com uma higiene de vida que incluía uma higiene de sono, como você falou, eu consegui sair dessa depressão e hoje eu estou muito estabilizada e conseguindo curtir a maternidade. Então, eu acho que assim, a luz no fim do túnel, uma depressão há como ser tratada mesmo quando ela é uma depressão bipolar. Sem dúvida. Então, existe Agora, sim. o que você falou foi muito importante, eu não comentei. Na maior parte do tempo, a gestante, a puérpera, vai manifestar a fase depressiva. E depois da fase depressiva vem a fase mista, que é a mais comum. É muito mais comum que a fase da hipomania do que a mania. Então, as principais fases, a depressiva e a fase mista aí que a gente tem nesse período. A depressiva é um pouco mais comum ainda. Entendi.
Acho que você citou várias questões ligadas à gravidez que eu não sabia, se há risco de parto cesárea de emergência aumenta, bebê pequeno, Hemorragia. gravidade gestacional, a prematuridade. Então, é muito importante esses aspectos da gravidez e do parto. E quando a gente olha mais a fase do puerpério, temos aqui até uma pergunta. Podemos optar por não amamentar, até para privilegiar essa questão do sono que você falou? Sem dúvida. Eu acho assim, é evidente que a amamentação é super importante. De jeito nenhum que eu sou contra. Eu acho que sempre que possível ela tem que ser estimulada, mas ela não é boa para todo mundo. Então é muito melhor uma mulher deixar de amamentar e conseguir dormir e não passar por esse estresse que a amamentação pode ser em muitos casos, para não descompensar do que descompensar e aí não conseguir cuidar da criança, né? De ter um reflexo muito mais negativo no desenvolvimento do bebê. Então, assim, sem dúvida, eu acho que a amamentação tem que depender muito das condições da mulher para isso. E se por acaso a mulher falar, eu tive várias pacientes que falaram, não, eu não vou amamentar, paciente bipolar fala, não, não consigo, prefiro não amamentar, vou dar a fórmula, o bebê vai ficar bem, e lógico que vai ficar bem, vai desenvolver, e ela tá bem, eu concordo. Eu concordo, eu respeito, não acho que tem que ser impositivo. Tá? Nenhuma dessas recomendações, assim, muito radicais, elas fazem muito sentido, né? Então, tem que ter parto normal, tem que ter o parto sem analgesia, tem que amamentar. Tudo que é assim, foge, porque quem fala isso não tem bom senso e não está considerando a mãe. Tá? Então, a pessoa que fala isso, ela não é humanizada, não tenha dúvida disso. Então, sim, acredito, assim, tenho certeza que a mulher pode escolher se ela quer amamentar ou não. Não, com certeza. Aí no nosso grupo de apoio a gente tem vários relatos de mulheres que realmente optaram por não amamentar e ficaram bem com isso. O ponto é a decisão, é saber qual razão, o que que a gente está privilegiando. A gente está privilegiando a saúde da mãe que, para ela poder cuidar com saúde do seu filho. Sem dúvida, porque ter relação com o bebê você não vai estabelecer só com amamentação, né? Tem vários outros aspectos que você vai se envolver com seu filho, não necessariamente amamentando. Então, não significa nada que você não está cuidando, que você não vai aproveitar seu bebê, porque você não amamenta, imagina. Temos aqui um relato. Estou planejando justamente por isso trocar medicação. Hoje uso o DIU. Eu tive também que trocar a medicação, porque eu usava o ácido valproico que você citou, que realmente tem comprovação de risco de malformação. Então, eu tive que fazer todo esse planejamento de troca de medicação, de ficar assim, buscando uma estabilidade para poder engravidar. E mesmo assim, infelizmente desequilibrei, mas o que eu me surpreendi muito foi de ter depressão já na gravidez, porque a gente fala muito de depressão pós-parto. E, na verdade, a gente deveria falar de depressão perinatal, porque eu aprendi depois que 50% das depressões pós-parto, na realidade, começaram na gravidez. E eu não conhecia esse dado. Mudou o termo, a gente não fala mais depressão pós-parto, a gente fala depressão na perinatalidade justamente para a gente não esquecer que a gravidez também é um fator de risco e não é fator protetor, tá? Então mudou o termo justamente por isso. Então é depressão na perinatalidade. Temos aqui uma pergunta ligada a isso. Qual o período de tempo ideal que você indica estar estável antes de tentar engravidar? Estou trocando de medicação, mas me preocupo. Então, qual seria um bom tempo de estabilidade para tentar engravidar, se existe esse De dado? 4 a 6 meses seria um tempo bem bom de estabilidade antes da gravidez. Já ajudaria bastante. 4 a 6 meses. Também gostei do enxoval emocional, ó. Pegou Bom, né? Esse termo é muito essa real. expressão. Aí temos aqui um relato de uma psicóloga. Estamos conquistando o espaço com o pré-natal psicológico. Que bom. Eu acho que a gente precisa trazer essa conscientização. A gente precisa de profissionais de saúde que entendam dessa fase de Uhum. perinatalidade, com certeza. Sim,
E é envolver Isso, também o marido nisso, né? O companheiro. Porque a maior taxa de divórcio no mundo é depois do nascimento dos filhos. Então também, ah, então, também o homem também precisa se preparar, né? Para a maternidade, não é só a mulher. Isso aí fica completamente de lado também, o que é uma pena. Eles precisam ser incluídos nisso. entendi. Isso faria parte dos fatores de prevenção, fatores de proteção, envolver o parceiro? Sem dúvida, que aí também entra no suporte, né, social, e o marido tá, o companheiro está completamente envolvido nisso. Ele precisa entender o que está acontecendo, entender o que, que ele tem que fazer para ajudar, para proteger essa mulher. Então, quando a gente fala de suporte social, a gente não está falando assim que ele tem que trocar a fralda, que ele tem que dar banho. É o que ele tem que fazer para garantir que as necessidades dessa mulher sejam supridas. Isso é o suporte social, o suporte emocional. O melhor é que isso seja feito por ele. Não tendo ele, ninguém vai discutir. A gente vai pegar a vizinha, a babá, a mãe, quem está passando na rua para fazer isso, tá? Mas de maneira ideal, ele também está envolvido nisso, né? Então, assim, eu sempre peço para falar com o marido, sempre me deixo muito disponível, assim, para ter essa conversa e explicar. Falar, olha, os primeiros 15 dias pode acontecer isso, isso e isso. Vamos ficar atentos, você me liga, você tem meu contato, estiver conversando, ela precisa dormir. Então, assim, tem que entender o que está acontecendo. Entendi. Existiria outro fator de proteção ou de prevenção, fora essa rede social? Os fatores de risco para adoecimento mental. Então, quais são? Baixa escolaridade, pessoas vítimas de violência, desempregadas, são condições mais adversas, também são riscos. Pessoas que usam droga, que fumam, que têm qualidade de vida pior, tudo isso é risco, independente se está grávida ou não. E continua também sendo um fator de risco nesse período. Então, isso também precisa, a gente precisa acolher também, é, fazer pelo menos esse tipo de pergunta para saber se a mulher está, se ela tem fatores de risco para adoecimento mental ou não. Entendi. Então, sabendo os fatores de risco, a gente entende quais são É os muito mais fatores de fácil proteção, você o oposto, agir, e aí né? qualquer sinal você já começa um tratamento que se minimiza muito o sintoma, responde mais rápido, o prognóstico é muito melhor. É. E a gente citou aqui outras questões de prevenção, além do suporte familiar e social. A gente citou o pré-natal psicológico, com o enxoval emocional. A gente falou da importância do planejamento da gravidez, assim, principalmente com o psiquiatra. Não sei se vocês têm outras perguntas, vocês podem colocar aqui comentários. A Mônia falou, índice bem alto de recaída, ainda bem que existem medicações seguras. Pois é, eu fico sempre assustada quando vejo relato de mulheres, meu psiquiatra falou para parar tudo. Aí vem esse risco alto que a gente citou de recaídas. Sim, Então, sempre tem que fazer essa avaliação muito, então, muito às cuidadosamente. vezes essa indicação vem dos próprios médicos, que é mais assustador ainda, né? Então, do psiquiatra, ginecólogos obstetras, muitas vezes elas aparecem e falam, eles mandaram parar, eu parei. Então, isso mostra, assim, um total despreparo para atender mulheres que têm esse tipo de problema. A Milena falou: meu esposo está me acompanhando nas consultas de gineco e psiquiátrico. Olha que legal. Ótimo. Tem que estar envolvido mesmo, isso ajuda bastante. E aí temos uma pergunta aqui da nossa materna. E quando é o homem futuro pai que deprime? Colocamos o homem pai parceiro como guardião, mas ele também pode adoecer. Aí o que acontece quando é o homem Sabe que que uma adoece? vez eu fiz um post falando isso, várias mulheres ficaram bravas comigo, falando que era um absurdo eu falar que pai deprime, que eles não tinham esse direito, como se deprimir fosse, como se fosse opção deles, né? Mas existe sim a depressão no homem depois do parto da mulher, do nascimento do bebê. É menor a taxa do que a depressão na mulher. Então, a depressão na mulher fica aí. Então, tem um estudo da Fiocruz mostrando que o Brasil chega a 25% da depressão. Aí estou falando da depressão unipolar.
Homens pode chegar até 10% e ter uma associação muito grande com a depressão materna. Então, as mães que estão deprimidas, a chance dos pais também deprimirem aumenta. E aí eu consigo entender isso, a minha leitura, pelo menos, é que a família inteira está adoecida. Né? Então, a gente precisa olhar com muito carinho para isso e não ficar bravo porque o homem está deprimido. Né? Ele também precisa de atenção, ele também precisa de cuidado. Até para conseguir dar um suporte efetivo para a mulher nesse período, cuidar do bebê, enfim, assumir aí mais demandas, porque uma mulher deprimida não vai conseguir fazer tudo do que se espera dela naturalmente. Com certeza. A gente mais ou menos respondeu, mas temos uma pergunta. No primeiro trimestre também é indicado medicação? Sem dúvida, porque aquilo que eu falei, assim que para a medicação, chance de recaída é 85% já no primeiro mês. Então não tem por que não medicar. Tem várias medicações que não aumentam aquele risco de malformação que eu falei que vai de 4 a 5%. Então sim, pode ser, diversas medicações podem sim ser usadas já no primeiro trimestre. A Milena colocou um convênio, tem essa falta de psiquiatra preparados. Tem, as consultas são mais curtas, mesmo para os obstetras, né? A gente fala que eles não perguntam, mas a gente imaginar na realidade, no SUS, por exemplo, quanto tempo eles têm para atender cada gestante, né? Então, assim, é realmente difícil, a gente não está numa realidade fácil, numa situação confortável aí para ninguém. Não estou falando que não é por isso que não tem que ser investigado, mas a gente tem que levar tudo isso em consideração. Com certeza. Gente, a gente está se encaminhando já para o final da nossa live. Passou muito rápido. Passou mesmo, eu olhei aqui no relógio e falei, nossa, já. Se vocês têm mais algum comentário, espero que vocês gostaram dessa live. Eu acho que foi muito rica. Eu aprendi vários dados, várias porcentagens. A gente fica até assustado de alguns dados, né? Esse índice de depressão pós-parto, esse índice da depressão paterna também. Eu acho que esse tema merece muito mais conscientização. Sim, sem A dúvida. Keline falou maravilhosa live. Ah, que bom, Obrigada. Keline. Que bom que você gostou. Eu vi alguns coraçãozinhos aparecer ao longo da live. A Grazi, muito rica mesmo, rica em Obrigada. informações. Arrasaram. Que bom, meninas. Ficamos muito felizes. E Obrigada. qualquer dúvida, a doutora Juliana, ela fez um post essa semana falando desses conceitos, né, de como cuidar da mãe com transtorno bipolar na gravidez e no puerpério. Ela citou lá alguns dados científicos, então acho interessante vocês darem uma olhada nesse post. Para quem é psicólogo aqui, eu vi vários psicólogos entrarem, ela tem um curso maravilhoso, mas realmente muito completo, sobre saúde mental perinatal, lá na plataforma Amamenta Mundi. É isso, é o Isso. nome? No Amamentamundi, isso. Aí lá eu abordei várias doenças ao longo aí desse período. Então, tem depressão, tem bipolaridade. Aí tá realmente bem completinho mesmo o curso. Ah, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas achei fundamental me capacitar mais e Legal. adorei. E tem lá um módulo específico sobre transtorno bipolar. Então, os psicólogos que estão nos acompanhando aqui, eu recomendo fortemente. E aí vocês podem seguir, então, a doutora Juliana lá no arroba Sentir Materno. Ela tem um blog também, onde ela publica artigos um pouco mais completos do que no o post no Instagram, então eu recomendo muito seguir. E para quem não nos conhecia, podem seguir o arroba As Mães com Humores. A gente tem lives regulares, temos conteúdos, e temos nosso famoso grupo de apoio online para mães e futuras mães com depressão, transtorno bipolar. Então, quem quiser participar, acesse lá o link na bio, tem a opção pré-inscrição, aí você se inscreve, responde a uma breve pesquisa e você vai receber as próximas datas do encontro. O próximo encontro deve ser no início de abril. Eu sempre abro vagas primeiro para quem fez a pré-inscrição e depois eu publico para todo mundo. Então, como as vagas são limitadas e acabam rapidamente, é melhor você fazer a pré-inscrição primeiramente, tá bom?
Então, queria agradecer muito a doutora Juliana, foi uma live maravilhosa, muito rica de informação. Temos várias pessoas aqui parabenizando, falando da última live, muito rica. E para quem vai nos assistir depois e tiver com dúvidas, vocês podem colocar lá nos comentários que a gente vai responder também depois. Eu que agradeço, Cris. Sempre um prazer falar com você. Volto a falar que eu acho incrível o trabalho que você faz. Você Obrigada. consegue, assim, levar essa informação de qualidade, estimular, dar um ótimo suporte às mães. Então, realmente, seu trabalho é fundamental. Parabéns. Obrigada. É muito bom ter esses feedbacks assim, de profissionais especializados. É isso aí. Então, muito obrigada, gente. A gente deseja uma boa noite para todos. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.